Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, terapia para brasileiros no exterior. E a convidada do dia é a Érica Colombo. Ela é brasileira e atualmente mora em São Paulo. Érica é doutora em psicologia clínica pela USP e atua como psicóloga. Seja muito bem-vinda, Érica Colombo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Érica? Tudo bem, e você, Dani? Tudo Olá, jóia. Adriana. Dani. Oi, Érica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje nós estamos aqui com a Érica. Ela vai falar um pouco sobre a experiência profissional dela. Então, para começar, eu queria saber um pouco de você. Se você pode nos contar assim do seu background, onde você estudou, trabalhou, onde que você está hoje. Bom, hoje eu estou em São Paulo. Eu cheguei a morar um tempo em Portugal quando eu estava na minha graduação de psicologia. Mas psicologia não foi minha primeira graduação. Antes disso, quando eu saí do colegial, eu fiz um ano de cursinho e acabei indo para engenharia, onde eu fiquei 3 anos a fazer engenharia elétrica. E aí eu percebi que eu até gostava de estudar, eu sempre gostei muito dessa área de exatas, mas eu percebi que eu não ia ser feliz trabalhando como engenheira. E aí eu comecei a pesquisar que outras coisas eu poderia fazer, e aí acabei caindo na psicologia. Eu já fazia terapia, minha terapeuta também me ajudou nessa época. E aí eu me apaixonei, né? Não foi muito fácil, porque eu tive que prestar vestibular de novo. Eu já estava na USP, e aí eu me coloquei meio que como condição assim de, ok, se for para isso dar certo mesmo, então eu só vou prestar USP, se for para acontecer. E deu certo, né? Por sorte, e acho que foi a melhor coisa que aconteceu assim na minha vida, porque realmente a psicologia fez muito sentido para mim, né? Na minha história pessoal também, meu pai teve diversas questões com a saúde mental. Ele teve um tumor no cérebro quando eu tinha, quer dizer, a gente descobriu quando eu tinha 11 anos, só que já era uma coisa que devia estar acontecendo há alguns anos, porque acabou sendo uma cirurgia de emergência, enfim. E naquela época, mais de 20 anos atrás, a gente não tinha essa visão de saúde mental que a gente tem hoje, né? Então, os médicos consideraram a cirurgia dele um sucesso, porque ele quase não teve sequelas. Ele chegou a perder um pouquinho de visão periférica pela localização, né, onde estava o tumor, mas no geral, assim, eles consideraram que ele não teve sequelas. Porém, ele mudou completamente depois disso, né? Ele se tornou uma pessoa extremamente deprimida e não teve orientação que ele precisava ter tido para tratar, e aí acabou não conseguindo mais trabalhar e se tornou alcoolista, enfim. E aí, olhando, né, para trás, hoje eu vejo o quanto que é importante a gente falar muito sobre saúde mental, né? Porque às vezes as pessoas até acham que o que acontece no nosso psicológico, né, não tem nada a ver com o corpo, e não é assim, né? As coisas estão profundamente conectadas. Então, uma doença como essa, né, que a princípio era algo do corpo, eu pude ver pessoalmente o quanto que afetou, né, as outras áreas, e isso acontece com qualquer pessoa. Então, hoje eu vejo o quanto que também minha história pessoal me ajudou a trilhar o meu caminho dentro da psicologia, né? E eu acabei também por, assim, algo, vamos dizer, aleatório, né, do destino, comecei a atender brasileiros que moravam fora do país pouco depois de formada. Eu terminei minha graduação em 2014, mas eu peguei uma greve terrível que teve na USP. Enfim, eu só consegui mesmo começar a atuar em 2015, quando eu tirei meu diploma e pude tirar o CRP e tudo mais.
Então, em 2015, um colega meu, um conhecido, me procurou pelo Facebook na época, me perguntando se eu atendia online. Eu nem sabia que dava para fazer isso, imagina, naquela época ninguém falava quase disso, né? Tanto que aqui no Brasil o Conselho de Psicologia tinha algumas regulamentações assim super esquisitas, a gente não podia nem fazer mais de 20 atendimentos seguidos, tinha que ter um website, enfim. E eu descobri tudo sozinha, porque esse conhecido, ele morava na Alemanha e estava passando por uma situação bem delicada pessoalmente, a esposa estava com câncer terminal, ele tinha um filho pequeno, foi uma situação bem delicada. E graças a ele eu comecei a atender online, e aí eu percebi que tinham muitas pessoas com histórias parecidas, né, com a dele, assim, às vezes morando longe da família, sem muitas pessoas conhecidas, né, sem uma rede de apoio, passando por questões complicadas e às vezes tendo dificuldade até de buscar ajuda, né, seja por questões de língua, né, ou até estarem inseridas num sistema que não beneficia muito os imigrantes, né? Pensando na saúde, né? No apoio social. Então, de 2015, eu encontrei esse campo que eu gosto muito de trabalhar, atendendo imigrantes, e até hoje a maioria dos meus pacientes moram fora do Brasil. Legal. Então foi bem no comecinho mesmo. Você chegou a fazer atendimentos presenciais em São Paulo Sim, mesmo? sim, assim, desde da graduação, né, a gente tinha a clínica lá As dentro clínicas. dentro do Uhum. Instituto de Psicologia. Então, eu trabalhei muito lá, fiz vários estágios em vários laboratórios diferentes. Depois, eu também, ainda na graduação, eu tive a ideia de montar um projeto de extensão, porque o meu não orientador, na época, o meu supervisor de clínica, que depois virou meu orientador, ele trabalhava com uma técnica de ateliê de desenho de livre expressão, que a gente chama, que ele aprendeu na França, inclusive. É um psicólogo francês que trabalhou mais de 20 anos num hospital psiquiátrico, né, montando esse ateliê, e ele, enfim, desenvolveu um método bem específico dele mesmo, embasado em várias teorias. E depois ele escreveu o doutorado dele com base nessa experiência de 20 anos, então é um trabalho incrível, assim, tem mais de 1000 Uau. páginas. E eu me apaixonei. Ele chama Michel Ternois, né? Não é muito famoso fora da academia, mas se alguém tiver curiosidade. E aí eu queria trabalhar com crianças, né? Porque ele trabalhou com adultos, o meu supervisor na época também trabalhava com adultos. E aí a gente montou um projeto para atender crianças acolhidas de uma casa-abrigo até mais ou menos perto lá da USP. E aí eu trabalhei com eles 1 ano e meio. Aí eu me formei e no final de 2015 eu entrei no mestrado para daí escrever sobre esse projeto, porque até então tinha sido prático, né? Uma experiência prática, e aí montei a minha pesquisa, enfim, a discussão teórica em cima dessa experiência. E aí no doutorado eu continuei trabalhando com esse ateliê, então, respondendo a sua pergunta, eu também atendia presencial com o ateliê, né? No doutorado também, aí foi no final de 2018, esse meu orientador, ele acabou virando o coordenador do escritório de saúde mental que a USP abriu em 2018. Não sei se vocês chegaram a ver, mas nessa época teve vários casos de suicídio que foram notificados na mídia, né? Então, a USP criou esse escritório para começar a dar conta dessa demanda de saúde mental que estava surgindo, né, gritando entre os alunos universitários. E Uau. aí eu pensei, poxa, por que não levar o ateliê para ajudar esses alunos também, né? Então, o meu projeto foi um dos vários projetos de pesquisa dentro desse escritório. E aí eu atendi também muitos alunos universitários, não só no ateliê de desenho, que acabou depois virando online por conta da pandemia, me pegou no meio do projeto, mas eu também atendia, a gente fazia uns atendimentos individuais, né? Todo aluno que chegava, primeiro passava por um atendimento individual antes de ser encaminhado para alguma pesquisa, se fosse o caso, ou até a gente conseguia fazer atendimentos breves mesmo, 1 a 3 atendimentos e resolvia a questão ali, né? Se fosse uma coisa mais simples. Então, eu atendi muito presencial também, enfim, online por conta da pandemia, né? E por conta Exato. E aí a gente chegou nesse ponto mesmo, a pandemia, né? A pandemia mudou muita coisa, né?
Teve coisa Uhum. que não voltou mais como era antes, né? Então, Verdade. e a questão do online foi uma dessas coisas, né? Então, e eu queria falar um pouco desse boom da terapia, né, online, que veio junto com a pandemia também, porque a gente estava naquele momento, né, que muita gente precisava desse suporte, né? Por um monte de motivos e razões, né? Você acha que o âmbito digital permitiu que esses atendimentos fossem tão eficazes, ou eles são tão eficazes quanto os presenciais, que na sua opinião? Como eu fazia, né, eu atendi online antes de, vamos dizer, virar moda, então eu sempre lidei muito com essa questão, acho que tinha mais, né, hoje menos, muito preconceito, né, justamente, já vi vários psicólogos falando que não é a mesma coisa, que não tem eficácia, mas não é verdade, né, a gente tem muitos estudos, e principalmente fora do país, muitas pesquisas mostrando, né, que é eficaz sim, tanto quanto um atendimento presencial. A minha própria pesquisa de doutorado acabou sendo sobre um ateliê online, né? Porque eu tive 8 encontros presenciais e aí entrou a pandemia. Então, aí eu fiquei mais um ano e meio fazendo, e era um ateliê de desenho, né? Se você pensar, né? Tem tudo para as pessoas acharem que não vai dar certo. E deu Uhum, super certo. É claro que eu tive que adaptar, e eu encontrei, assim, um programa que ajudou muito, que uma das partes do ateliê, né, um dos momentos era a gente expor o desenho de todas as pessoas, né, então a gente pendurava na parede mesmo. E para mim esse foi a maior dificuldade, como é que eu ia fazer isso online, né? Mas aí tinha um aplicativo que era tipo um mural mesmo e todo mundo conseguia compartilhar. Então, e aí tinha a questão de não ter o ambiente compartilhado também, né? E isso desde o começo eu acabei introduzindo uma música ambiente que a gente compartilhava, então todo mundo estava ouvindo a mesma música enquanto desenhava, foi uma forma de ter um ambiente mais acolhedor, né? E que não fosse você desenhando no silêncio, olhando para o computador, né? Coisa horrível. Então, tudo isso para dizer que o online exige algumas adaptações, sim, né? Por exemplo, eu não acho que seja eficiente para crianças, acho que nem dá para atender crianças online, principalmente muito pequenas. Mas adolescentes, daí já. Porque acaba sendo uma terapia mais da conversa, né? Por mais que eu, às vezes, trabalhe com desenhos, mesmo no individual, quando é algo que eu vejo que a pessoa, né, pode se beneficiar, ou até tem uma facilidade, uma vontade, né? Tem gente que gosta de desenhar ou pintar. Mas é claro que tem adaptações, mas em termos de eficácia, eu não vejo nenhuma restrição, né? O Conselho de Psicologia aqui do Brasil, ele restringe o atendimento para casos de violência ou abuso ou situações de emergência, por exemplo, quando a gente teve aquelas barragens, lembra que foram grandes desastres, então nesses casos o Conselho restringe que a gente faça atendimento online, né? Eles suspenderam isso durante a pandemia, porque teoricamente era uma uhum, situação de emergência, né? sim, mas não Mas tinha como, não tinha né? o que fazer. Mas então, e aí a gente viu, né, que era uma situação de emergência, mas claro, pessoas que estavam simplesmente confinadas em casa, né, não tinham por que não ter um atendimento online, não faz o Sim. menor sentido. Então, eu diria que só tem essas pequenas restrições, mas no geral, qualquer pessoa pode se beneficiar muito. E você acha que a internet facilitou esse pedido de ajuda? Sim, de repente, essa questão de ter que ir até o escritório, porque existe um estigma também, né? Não sei se de repente a questão de ter sido online facilitou para que algumas pessoas, ok, vou dar esse passo então agora, né? Eu tô aqui atrás da tela, talvez, não sei, uma proteção. Tem o fator básico de comodidade, né? Principalmente aqui em São Paulo. Não sei se vocês já moraram aqui em São Paulo. Sim, Mas, como em outras grandes cidades, a gente tem a questão prática do deslocamento, né? Trânsito, as pessoas têm horário apertado muitas vezes, e é muito mais fácil você encaixar uma hora do seu dia que você só tem que abrir o computador, né? Do que ter o tempo de ir até o lugar, depois voltar. Mas eu acho que, em termos de preconceito, da pessoa de repente se sentir mais à vontade, talvez, ou eu acho que também ter essa facilidade prática mesmo, né? De, poxa, estou precisando de ajuda e de repente está aqui ao meu alcance, né? Às vezes até com o celular, em último caso. Já atendi pessoas que precisavam fazer dentro do carro, por exemplo, porque não tinham privacidade. Então, eu acho que, em termos de alcançar mais pessoas, facilitou sim. Inclusive, quando eu estava, né,
quando eu tive que adaptar a minha pesquisa no doutorado, eu encontrei vários estudos, de novo, fora do país, mostrando que as redes de apoio que foram criadas, na Austrália fez muito isso, Inglaterra, alguns outros países, essas redes de apoio online, de fato, alcançaram muito mais gente do que o que a gente conseguia alcançar antes, né? Então, Uhum. eu acho que, sim. E você acha que esse alcance, né, esse aumento, ajudou a reduzir esse estigma em torno da saúde mental? Ou até mesmo aumentou, talvez, o que a gente conhece sobre, né? As pessoas estão falando mais, ou estão querendo saber mais, ou Uhum. aceitando mais? O que você acha? Eu acho que a gente está no momento em que que é menos tabu, né? Que as pessoas de fato estão falando mais. Eu acho que também devido à pandemia, né? A gente, pelo menos na área da saúde mental, já falava isso desde o início, que a gente estava se preparando para uma segunda pandemia, que seria uma pandemia na saúde mental, né? E a gente tem dados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mostrando isso, né? No Brasil, a gente tem pesquisas super recentes, ainda desse ano, mostrando um aumento de mais de um quarto, né, das pessoas, 25% a mais do que nós tínhamos antes, agora com pessoas com ansiedade, depressão, principalmente jovens também, né, que é um público que foi bastante afetado. Então, eu acho que, talvez por necessidade, né, das pessoas realmente estarem sofrendo mais, está sendo muito mais falado, né, e algo que ficou menos velado e também acho que está sendo menos mal visto, se a gente pode dizer assim, né? Não é mais tão absurdo, vergonhoso você dizer que tem depressão ou ansiedade ou qualquer outra questão de saúde mental. E as pessoas, assim, algumas figuras públicas também têm falado muito abertamente sobre isso, né? As redes sociais também, né? Acho que também contribuíram com dentro desse âmbito online, com essa questão de você realmente, as pessoas falarem quais são os problemas que elas têm, o que elas têm, e não terem problema de falar. Todo mundo, na verdade, né? Indica, façam terapia, né? Não sei se ainda Sim. você acha que ainda é assim, acessível, não no sentido de ser online ou presencial, mas no sentido acessível mesmo para quem, Não, é para um se... serviço caro. É um Uhum, serviço caro, né, que infelizmente as instituições públicas oferecem muito pouco ainda, né? Isso era uma questão que a gente tinha muito, a USP sendo uma universidade pública, né? A maioria dos alunos que procurava ajuda no escritório não tinha dinheiro para pagar uma terapia particular, por exemplo, né? E a gente ainda tem uma lacuna muito grande de serviço público. E aí você vê muitas pessoas, por exemplo, procurando atendimento pelo plano de saúde, né? O que também é péssimo, né? Porque para quem está do lado de cá, o plano de saúde paga muito mal. É uhum. inviável, sabe? Eu prefiro ter algumas vagas minhas particulares que eu vou entrar num acordo com a pessoa, fazer um preço mais acessível, mas não tem condição de trabalhar com plano de saúde como psicólogo, né? Uhum. Então, eu acho que não é tão acessível quanto deveria ser, né? Por isso que é importante a gente realmente pensar em formas de alcançar mais pessoas, né? De repente, não com uma terapia particular, mas grupos, né? Rodas de conversa, outras formas que a gente consiga tornar mais acessível o cuidado com a saúde mental, né? Não precisa necessariamente ser uma psicoterapia. Existem outras formas da gente cuidar da saúde mental também. Não, perfeito. Isso é super, super importante. Você falou para a gente já que você começou seus atendimentos online ainda antes da pandemia, né? Já porque teve essa necessidade de atender uma pessoa que estava fora do Brasil, né? E aí você percebeu que era assim um público que realmente necessitava desse suporte. Você acha que a questão do terapeuta falar a mesma língua que a pessoa faz a diferença nesse atendimento? Por que que os brasileiros expatriados procuram por terapia com um brasileiro? Eu acho que a questão da língua é um dos principais fatores, sem dúvida. Assim, já tive relatos de vários pacientes que falaram: eu tentei fazer aqui em inglês, alemão, sei lá, por mais que a pessoa seja fluente, né? Quando você vai trabalhar, porque não é uma conversa, né, igual a gente está tendo aqui. Existem coisas que você tenta expressar, né, que a gente é como se já tivesse que fazer uma tradução interna, né? Porque como você fala dos seus sentimentos, do que você está sentindo, de trauma, são coisas que às vezes é difícil pôr em palavras, né?
E aí imagina pôr em palavras em outra língua. Então são duas traduções. Você traduz o que você está sentindo e depois tem que pensar, tá bom, como é que eu vou falar isso em inglês, em espanhol, né? Então, eu já tive vários relatos de pessoas que até assim, tentei, fiz um tempo, mas não deu, não encaixou. E às vezes não só a questão da língua, como a questão cultural também, né? Infelizmente também acaba sendo um entrave, né? A gente tem até um certo, assim, não sei se estigma, né? Mas os brasileiros são conhecidos por serem mais emotivos, né, do que outros povos, povos latinos em geral, mas brasileiros eu ouço muito falando assim, às vezes até viajando ou conversando com estrangeiros, a gente ouve, não, vocês são muito mais afetuosos, expressam mais os sentimentos, né? Tem um jeito diferente de se expressar que outras culturas acabam sendo mais reservadas ou não levam tanto em consideração. Então, eu acho que isso faz bastante diferença, né? É claro que numa situação que você não tem outra opção, você faz o que for possível ali, né? Mas se tiver uma segunda opção melhor, por que não? Com certeza. E falando sobre os seus pacientes, existe um perfil nos seus pacientes? Olha, um perfil só acho que seria muito difícil a gente, né, tentar, seria um pouco reducionista, mas eu acho que tem alguns fatores que acabam aparecendo mais e que talvez não apareceriam em pessoas que estão no próprio país, né? Por exemplo, a questão de não ter uma rede de apoio muito grande, né? Na grande maioria das vezes, tem ali alguns poucos amigos, conhecidos, às vezes até que não são brasileiros, então aí também tem essa questão, né, de não conseguir compartilhar tanto questões culturais ou o sentimento de ser um estrangeiro, né? Às vezes, quando a gente tem pessoas que se mudam de país, por exemplo, por causa de um relacionamento, tem a questão do relacionamento, né, se for uma pessoa que não é brasileira também. Uma coisa que eu vejo assim bastante, e talvez isso apareça mais justamente porque são pessoas, né, buscando ajuda de alguma forma, terem questões pendentes, né? Tem muita gente que acaba indo embora porque tinham questões difíceis de lidar, às vezes, né, relacionamentos próximos com família, e acaba indo para outro país, não só vendo uma oportunidade, às vezes, né, de ter um emprego melhor ou um lugar mais seguro, um suporte social melhor, mas também de se afastar de situações difíceis, né? Já atendi muitas pessoas com questões complicadas com família. E aí acho que é uma forma até de se autopreservar, né? Ficar o mais longe possível. Sim. E qual seria a maior demanda, assim, dos pacientes brasileiros que moram fora? Às vezes é comum aparecerem questões que já existiam antes, né? Por exemplo, ansiedade, depressão, traumas também, e que acabam se intensificando justamente porque a pessoa está longe. Então, não tem mais, né, aquele convívio que tinha com as pessoas próximas, ou não tem mais. Enfim, às vezes tem que mudar os hábitos mesmo, né? Você está num lugar que você não conhece ninguém, não conhece bem a cultura, acaba até saindo menos, né? Situações que obrigam a gente a se olhar mais, não tem outro jeito, né? E também toda a situação nova que você vai ter que lidar, né, de se adaptar a uma nova cultura, às vezes tem essa parte burocrática, né, de visto e tudo mais que é chato mesmo, é uma pressão psicológica absurda, né? Ter que passar numa prova, ou ter que fazer entrevista e não sei o quê. Então, isso aparece muito também, pessoas que estão nesse momento de estresse por conta de visto, ou, né, tendo uma piora de sintomas, principalmente ansiedade e depressão, né? Mas às vezes até transtornos mais complicados, já atendi como transtorno bipolar, transtorno borderline. Acho que é isso mais, e questões de relacionamento também. Voltamos após breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com.
And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Você atende grupos e casais? Grupos, eu tinha grupos do ateliê, né, que eu cheguei a montar grupos online, mas nunca com estrangeiros, né, nunca tive essa demanda. Poderia ser até uma possibilidade, mas eu acho que tem até a questão do grupo é complicada porque tem o fuso horário, né? Uma coisa é eu ajustar o meu fuso horário com alguém que está fora. Imagina, sei lá, 5 pessoas em países diferentes. Então, eu nunca atendi grupos de estrangeiros, mas casais, sim, vários. E falando na questão de casais de brasileiros que relacionam com outras pessoas de diferentes culturas, você sente que essa diferença cultural dificulta esses relacionamentos? Eu acho que é um fator a mais, né, para a gente ter que lidar. Eu mesma vivo isso no meu pessoal, né? Meu noivo não é brasileiro também, então o que eu já ouvia dos meus pacientes, agora eu também vivo e eu entendo que é de fato uma questão que pesa bastante, né? Então, tem que ter, sim, muito diálogo, é uma coisa que normalmente quando eu atendo casais, né, que são interculturais, eu começo por aí, né, tipo, olha, a gente tem que ter em mente o tempo todo que são duas pessoas com, não só com histórias diferentes, né, como é todo mundo, mas com culturas que às vezes são muito diferentes, né, e tem a barreira da linguagem, por mais que você seja fluente na língua do outro, e a mesma coisa da terapia, tem coisas que é muito difícil explicar, né, em outra língua, e que às vezes usando 2 palavras em português, a outra pessoa te entende. Exato. Quantas vezes eu não me pego descrevendo uma coisa, porque, sei lá, eu não lembro qual é a palavra que eu tenho que usar. Então você vai lá, não é? Imagina quando você está sentindo algo que você não lembra como diz em outra língua e você precisa explicar para a pessoa que talvez nem saiba o que que é, nunca sentiu isso. Então é um fator que pesa muito, não tem jeito, né? Se já é difícil um relacionamento, entre brasileiros com estrangeiros, eu acho que isso se intensifica muito. Mas não é impossível. E falando nessa questão de nomear sentimentos, realmente, na própria língua, a gente não tem, a gente sabe pouquíssimos sentimentos, né, para poder descrever o que você está sentindo naquele momento, né? Sendo que existe milhares de palavras para descrever Sim. específicas coisas. Imagina passar para uma outra língua, realmente. E como a terapia individual pode ajudar em relacionamentos à distância? Em caso, né, desses relacionamentos feitos à distância. Eu acho que a ajuda mais imediata, né, é você conseguir minimizar um pouco essa angústia, ansiedade de estar longe, né, porque não é fácil. Eu acho que tem que ter um investimento muito maior quando está longe, porque é um vínculo muito frágil que você está tentando manter ali, né? Então, ter um cuidado maior, uma atenção de, não, eu vou mandar mensagem todo dia, vamos ter um horário marcado para ligar todo dia, porque senão, né, o pouco que você está tentando construir de convivência ali, você vai perder. Tem a questão da confiança, que para algumas pessoas pega, né? E aí a gente sempre começa a trabalhar, ok, por que que você não confia no outro, né? Não diz a respeito do outro, mas de você em primeiro lugar. A não ser que tenha, né, óbvio, uma situação concreta que tenha acontecido. E aí, no segundo momento, ajudar a pessoa também a entender melhor o outro, né? À medida que ela vai trazendo as coisas. Então, isso vale para qualquer situação, não só do relacionamento à distância, mas o objetivo principal da terapia é a gente entender como que funciona o nosso ponto de vista sobre o mundo, sobre os outros e sobre a gente mesmo, né? Porque no automático a gente acha que todo mundo pensa igual, né? Que o que a gente está enxergando do mundo ou como a gente sente as coisas que acontecem corresponde à realidade e não corresponde, né? Então, eu sempre brinco que cada um tem um óculos, né? Igual a gente está aqui, e o seu óculos, só que o óculos que a gente usa da vida, ele é distorcido, né? Não é um óculos que está ajustado para a gente perceber a realidade. Então, o primeiro passo é você entender qual é a distorção do seu óculos, né? Porque a forma como as situações afetam você não corresponde à realidade, né? Não corresponde aos fatos em si, né? O que a gente pensa e sente a cada situação que a gente vive só acontece dessa forma porque
é a gente, né? Porque você tem a sua história, porque você aprendeu que o certo era assim, de repente. Então, a gente precisa começar a desconstruir isso. E aí, quando a gente faz isso para um relacionamento, a tendência é melhorar, porque você consegue entender melhor a outra pessoa, né? A partir do momento que você entra numa discussão, ou numa conversa, ou num momento bom que seja, e para olhar, ok, o que o outro está pensando e sentindo não é o mesmo que eu, né? Então, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Será que realmente foi isso que ele quis dizer, né? Será que eu interpretei certo ou será que é outra coisa que está por trás? Muito bem. Você fala, né, que atende pessoas no exterior, a gente está falando bastante sobre isso. O que leva essas pessoas a saírem do Brasil, saírem, do seu conforto, ir para um outro país? O que que isso significa na cabeça deles? O que que você escuta sobre isso? Eu acho que podem ser coisas diferentes, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu morei fora, né? Tinha, claro, uma questão, acho que talvez seja comum a todas as pessoas, é um desejo de explorar algo novo, né? De viver novas experiências. E isso tem que ser maior do que todas as dificuldades que você vai passar para conseguir alcançar isso, né? Mas eu me lembro muito bem que quando eu decidi fazer intercâmbio, eu estava num momento pessoal muito difícil, né? Então, por mais que, claro, para mim foi uma oportunidade até de melhorar meu currículo, né? Porque eu fui, de fato, para estudar fora um tempo, né? Era uma oportunidade de intercâmbio que a universidade oferecia. Tinham questões bem práticas, específicas de disciplinas que eu queria cursar fora e que não tinham na universidade, mas eu me lembro, assim, de ter uma sensação de alívio, como se eu tivesse tirando, assim, férias da minha vida. O que é uma grande ilusão, porque, né, seus problemas vão te acompanhar para onde quer que você vá, essa é a verdade, né? Por mais que você possa até se afastar, ter um respiro, mas no fim das contas, tá com você, né? As nossas questões, elas só se resolvem quando a gente trabalha dentro, não fora. Então, acho que às vezes pode ter um pouco disso, né? Mas é claro que quando você escolhe mudar permanentemente, por exemplo, tem que ter outros fatores envolvidos, né? Eu acho que uma das coisas que aparece são pessoas que buscam oportunidade de vida melhor mesmo, né? Às vezes, de fato, elas recebem uma proposta, né, no emprego. Quantas pessoas já não atendi que, eu vim porque meu marido recebeu uma oferta, a empresa, enfim, era estrangeira e ofereceu um cargo em outro país, né? Questões práticas de vida. Meus filhos são pequenos ainda e eu acho a educação em outro país melhor do que aqui, eu acho que eles podem ter uma oportunidade de vida melhor. Isso acontece muito, né? Mas eu acho que às vezes tem um pouco desse fator psicológico que às vezes e que pode ficar um pouco velado, né? E a pessoa nem se dá conta. Não estou dizendo que é consciente, né? Ninguém fala, eu quero fugir da minha vida agora. Mas às vezes acaba sendo levado, né? Por questões que não são só dessa ordem mais prática da vida, né? De um emprego melhor, um salário melhor, ou conhecer alguém que mora fora e se muda para ficar com a pessoa. Podem ter outras coisas envolvidas também. E também levando em consideração as etapas, né? Quando a gente muda para um outro país, a gente tem aquela ideia de que seja o país. Alguém foi, passou férias, voltou, contou para a gente. Agora, morar, aí vai ter aquelas fases, né? Do encantamento, depois você desencanta, aí depois você acaba se misturando, assim. Eu perdi um pouco do que eu tinha de brasileiro, agora estou um pouco igual essa cultura que ela Sim, está vivendo, né? Então, tem essas etapas. Então, eu imagino que seus pacientes também podem ter, na clínica, né? No começo, ter aquele discurso que é diferente de passar uns anos, né? Algum tempo, ter outro discurso sobre onde estão, né? com certeza. Eu até brinco, né? Às vezes com os meus pacientes que morar em outro país é igual se apaixonar. Quando você se apaixona, tudo é lindo, maravilhoso. Você sai, é só coisa boa, né? Deveria ser assim, pelo menos. Só que isso passa muito rápido, né? Se a gente pensar até fisiologicamente, hoje a gente sabe que a paixão é uma enxurrada de hormônios que vão passar, não tem como, né? É necessário para aquele momento inicial, para você realmente se permitir ter uma entrega maior, uma troca maior,
mas uma hora começa a vir mais assim a realidade, né? Então aí você enxerga os defeitos da pessoa, você enxerga as diferenças, e é igualzinho em outro país, né? Quando a gente se muda no primeiro momento, você vê tudo que é bom. Nossa, ou o clima é maravilhoso, ou, nossa, não tem lixo na rua, olha, as pessoas são muito mais educadas, ai, aqui a comida eu gosto mais. Tem N fatores, né? Principalmente se a pessoa vai tendo referência de passar férias. É óbvio que quando a gente vai para passear, você só vai ver o que é bom no lugar, né? E aí depois vem o choque de realidade, né? E você começa a ter que lidar com os perrengues do dia a dia, com o trabalho. Normalmente, se você não foi com um emprego, né? São até trabalhos mais braçais, ou que os locais não querem fazer, e quem faz é imigrante, né? Muitos, principalmente jovens, vão e aí vira garçom ou garçonete, ou até vai limpar a casa. Eu atendia um menino super novinho, ele estava estudando engenharia aqui e ele acabou trabalhando um ano de pedreiro. O menino ficou. É muito pesado, assim, né? Aquela coisa, ele voltou pelo menos bem forte. A academia estava em dia. Mas assim, né, questões que a gente fala brincando, mas era super puxado, né? E aí ele ainda, por causa do visto, tinha que estudar depois. Então, esse choque de realidade é dificílimo, né? Aí eu acho que é aquele momento em que você aprende que você vai ter que construir a relação para ela se tornar boa, né? Igual no relacionamento. Então você aprende a conviver com o que é difícil, com os defeitos e arruma forma de tornar aquilo mais fácil, melhor para você, né? E de se adaptar no que for possível. Entendi. Eu queria agora saber um pouco mais sobre essa arte-terapia. Você falou, né, no começo, falou um pouco sobre ela, mas eu queria saber, assim, os potenciais da arte para a promoção da saúde mental. Você tinha falado de música, desenho. Isso, como que funciona isso? É o paciente que propõe, né, trabalhar com arte, ou é você que sugere para o paciente que essa forma, de repente, ajudaria essa pessoa mais, vamos supor? Bom, eu tinha, na minha pesquisa, era um grupo específico de ateliê de desenho, então quem queria participar sabia que era isso que a gente ia fazer, né? Desenhar e conversar sobre os desenhos. Quando eu entrevistava esses alunos, eu explicava também as potencialidades, porque quando a gente desenha ou pinta, mesmo que você não seja um artista profissional, e nem é esse o objetivo, né? Eu também não sou, mas é aquela questão de traduzir o que a gente está sentindo, né? Que a gente estava falando. As nossas emoções, os nossos sentimentos, é como se eles tivessem uma outra linguagem que não é a linguagem falada, não é essa nossa linguagem do raciocínio, né? Então, quando a gente desenha, ou pinta, ou dança, ou até mesmo interpreta, né, no teatro, a gente está acessando essa outra linguagem e trazendo ela para fora de uma outra forma, né? Então, é muito comum nos grupos de ateliê que as pessoas desenhem e depois, nessa técnica que eu trabalho específica, como eu falei que a gente pendura, né, os desenhos, então todo mundo pode comentar sobre qualquer desenho. E aí é interessante porque você vê que as pessoas que estão olhando o seu trabalho de fora, elas veem coisas que você nem tinha pensado, né? Nem tinha intenção de colocar lá e de repente estão lá mesmo. E de repente fazem sentido com o que você sente, porque é uma forma de expressar que é como se estivesse em outro nível, né? Então, a gente tira essa barreira, né, do racional, da linguagem, esses filtros que a gente coloca, e é algo que a gente tem menos controle. E quando a gente consegue interpretar coisas que você nunca pensaria em dizer, de repente surgem ali, né? E ajudam a trabalhar e acessar campos que muitas vezes a gente não consegue só pela linguagem falada. Mas é claro que tem que ter uma predisposição da pessoa, né, de querer, e como eu falei, não tem que ser desenhista, não tem que saber, né, pintar ou desenhar, só se permitir viver aquilo, né, e não também a arte terapia em si, né, que vai muito além do que esse ateliê, como eu falei, no meu caso eu só trabalhava com desenho e pintura, mas a arte terapia trabalha com muitas formas de expressão, então é escultura,
até fotografia, dá para fazer trabalhos legais, né? Então, dança, teatro, enfim. E mesmo dentro da pintura, né? Diferentes materiais também trabalham níveis diferentes. Então, é diferente você trabalhar com uma aquarela ou com um lápis de cor, por exemplo. São níveis de expressão diferentes. Então, são muitas possibilidades. Mas também, só a arte em si, né? Mesmo que você não esteja num setting terapêutico, mesmo que você não esteja acompanhado por um arte-terapeuta ou por um psicólogo, mas a gente tem várias pesquisas mostrando que até você ser um espectador passivo da arte, né? Ir a uma exposição ou a um concerto ou ao balé, não importa. Isso já tem efeitos terapêuticos, né? E não só no emocional, como questões orgânicas também. A gente vê diminuição da pressão arterial em alguns casos, uma melhora mais rápida em tratamento de câncer. Tem muitos, muitos trabalhos falando sobre isso. Isso é muito interessante que você está falando, porque eu gosto muito de museu, ver arte, essas coisas, e realmente tem trabalho, tem arte que você olha, tem obras que te afetam mesmo, né? Que tem esse poder de trazer em você um sentimento que você às vezes até desconhecia. Fala, gente, por que eu fiquei tão comovida com isso? Por que isso veio até em sonhos, assim, né, que eu sonhei com aquilo e tal. Então, muito bom você falar isso, ligar essa questão de saúde mental com arte, porque a gente sabe com a arte muitas vezes não é valorizada, né? Não não tem investimento nas questões culturais, né? Algumas partes da sociedade não tem esse incentivo. E colocar a terapia com a arte é muito interessante para a gente entender que isso tem valor e tem demais, né? Então, é muito importante que isso seja dito, né, para as pessoas escutarem. Ai, vai museu, vai ver só arte, não sei o quê. E o tanto que isso pode não tocar aquela pessoa, aquela obra, mas toca tantas outras, né? Então, isso... E ajuda, né? Você está falando de saúde mental, então, que é um problema, né, que a gente enfrentou desde a pandemia e continua agora. Então, a arte, ela realmente vem para nos ajudar nessas questões mentais, né? Sim, às vezes até eu recomendo para pacientes muito ansiosos, né? Você não quer desenhar, às vezes, né, tem dificuldade, olha aquela folha em branco e é assustador, não sabe por onde começar. Compra um livro de colorir, sabe? Só o fato de você estar ali com calma, trabalhando as cores, né? Criando composições e sentindo como aquilo te afeta, né? Tem coisas que a gente pinta e fala, nossa, ficou horrível, tava num dia ruim, odiei isso. E tem coisas que você pinta e fala, nossa, amei, era isso que eu queria, ficar bonito, você quer até pôr em algum lugar para ficar vendo, né? Então, só o fato de pintar mesmo, pode ser um desenho pronto, não tem problema, né? Mas qualquer contato que a gente puder ter com a arte e que seja com frequência, né? Igual ir para academia, que você deveria ir sempre, pintar um pouquinho todo dia, ou criar o hábito de ouvir boas músicas, né? Porque do mesmo jeito que a arte pode elevar, ela também pode fazer o efeito oposto, né? Então, óbvio, tem músicas que vão te deixar se sentindo muito pior. Então, não, né? Vamos escolher, né, músicas que elevem, que realmente tragam mais harmonia, alegria. Isso ajuda muito. A escrita também, né? Sim, sim, a gente tem um ramo que chama escrita terapêutica, né? Outro recurso que eu uso muito na terapia, que é o paciente criar o hábito de escrever, né? Primeiro registrando de fato situações que tenham causado algum impacto, às vezes algum desconforto, para ele aprender a se observar, né? Então, é uma forma da gente treinar a autoobservação, mas também uma escrita mais criativa, mais livre, né? Tanto para expressar o que você está sentindo, quanto às vezes até para estimular a criatividade, né? Porque criatividade também é um bom indicador de saúde. Pessoas que não estão saudáveis mentalmente são pouco criativas, né? E a gente precisa da criatividade para tudo, né? Como que você resolve os problemas? Você tem que ter criatividade para enxergar uma solução, né? Para enxergar diversas ou mais de uma saída, por exemplo, né? Quando as pessoas estão mal,
deprimidas ou ansiosas, é como se a visão se fechasse. Então, não tem criatividade, né? Você enxerga a coisa daquele jeito, você acha que o problema não tem saída. Então, trabalhar a criatividade é uma forma da gente ampliar essa visão, né? E ajudar a pessoa a explorar os próprios recursos internos para resolver as suas questões de vida. Ótimo. E como muitos dos nossos ouvintes moram no interior, no exterior, e são casados com estrangeiros e tal, tem muitos desses casos, onde você divulga o seu trabalho, onde eles podem te encontrar? Eu tenho um site que, enfim, como eu falei, né, nos primórdios aqui do Brasil, a gente era obrigada a ter um site para atender, então desde 2015, é óbvio que eu já atualizei muito ele, é Erica Psicóloga, erica.com.br, e lá eu tenho informações sobre todos os tipos de serviço que eu ofereço, a terapia individual, de casal, até o ateliê de desenho. E no Instagram também, que eu tento aparecer quase todo dia, e é um lugar também que é bacana de conversar, porque é mais acessível para as pessoas, podem mandar dúvidas pelo direct, às vezes eu até abro nos stories para conversar, e também é Erica Psicóloga, Erica com K. Muito bem. Então, Érica, você tem algumas palavras finais? Porque por mim está tudo bem e a gente adorou conversar com você. Só temos a agradecer, né? Eu acho que essa conversa nossa foi muito enriquecedora, vai ajudar muita gente, principalmente nesse assunto de saúde mental, morar no exterior e tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que vai ajudar muita gente. Então, a gente só tem a agradecer, Érica. Que bom, eu que agradeço a oportunidade, achei muito legal o trabalho de vocês, muito bacana. Eu acho que pessoas que moram em outros países, né, às vezes acabam ficando um pouco, não vou dizer esquecidas, né, mas às vezes a gente não encontra muitos recursos, né, então acho que esse tipo de trabalho, como o de vocês, que também tem essa opção de ser online, ser mais acessível para mais pessoas, né, os recursos que vocês disponibilizam, acho que é muito importante isso, né, e como eu falei, não é só terapia que serve para cuidar de saúde mental, né, a gente às vezes ter um grupo de pessoas que passam por vivências parecidas, né, um espaço que permita trocas, tudo isso é importante, né, para a nossa saúde. E também viver no exterior e poder trazer um pouco da sua cultura e poder Sim. entender um pouco dessa questão do choque cultural com os relacionamentos, com a própria língua, também a gente fica muito feliz em poder fazer essa ponte aí, os brasileiros que moram fora também. Sim, eu acho que é fundamental, porque eu sempre brinco com os meus pacientes que tem uma coisa que acontece quando a gente mora fora, mesmo que você volte para o país depois, mas parece que você nunca mais vai ser inteiro, porque você está fora e você sente falta do seu país. E aí, quando você volta, você sente falta da sua outra casa. Quando Né? você volta, você fala, agora eu lembrei porque eu saí. Exatamente, eu lembrei, agora eu quero voltar o mais rápido possível. Que a Quantas gente vezes, né? romantiza quando está fora, né? A gente romantiza, nossa, que saudade do pão de queijo, saudade daquilo, a gente Sim. esquece certas coisas. Sim, E vice-versa. exatamente, é aquela coisa que a gente falou, né, de quando se muda para outro país, você só vê o que é bonito, né, e quando você passa muito tempo fora, você também só lembra do que é bom, né, igual quando uma pessoa morre, que a gente só lembra do que era bom, né, não é? Exatamente. Então, eu acho que ter espaços que permitam a gente ter esse intercâmbio, né, de levar um pedacinho da sua cultura com você, né, ou ter mais convivência para realmente ficar com o que é bom, né, não ter que voltar para ter as coisas boas. Então, a gente levar o que é bom de ambos os lugares com a gente sempre. Acho que isso é muito bom. Muito Ai, bem. foi ótimo, Érica. Muitíssimo Obrigada, obrigada, viu? adoramos Bom, conversar e foi um saber um pouco prazer. mais sobre isso. E foi ótimo, obrigada. E Obrigada a gente vai vocês. deixar também na descrição os seus contatos. Tá bom, pode deixar assim, agradeço. E Muito quem bem. estiver ouvindo, né, se também tiver dúvidas sobre alguma coisa que a gente conversou, que não ficou muito claro, também sinta-se à vontade para me escrever, mandar mensagem. Pelo próprio site tem lá a opção de contato, mas e aí também tem o endereço de e-mail para dúvidas e também pelo Instagram, pode ficar à vontade. Eu adoro conversar com brasileiros que moram fora. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Tchau. Érica. Obrigada.
estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!